gostaria de pedir a você que abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estamos continuando o Sermão do Monte. Já estamos no último capítulo do Sermão do Monte. Ainda não é a última mensagem, mas é o último capítulo do Sermão do Monte. Um sermão importantíssimo para a vida da igreja. Então que você abra aí Mateus, capítulo 7. Todos encontraram Mateus, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e voltando-se vos despedacem. Até aqui, vamos orar. Amado e poderoso Deus, quero te pedir, Senhor, que fale com a tua igreja nesta noite. Reconheço o valor e a importância dessa mensagem para as nossas vidas, e te peço que ela possa penetrar, Pai, na mente e nos corações, que sejamos transformados por ela, meu Pai. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo, amém. Amém? Estamos diante de um dos textos mais importantes para a vida da igreja. Quando se fala de igreja, eis um dos textos na qual nós precisamos atentar, meditar, refletir. E eu digo a vocês que se nós entendermos as implicações desse texto, nós teremos dado um passo muito grande como igreja. Por isso eu quero pedir que você abra o seu coração para entender essa mensagem. Peça para Deus falar com você, porque é uma mensagem muito importante. E apesar de ser um texto muito importante para todos nós, nem todos entendem o que Jesus quis dizer aqui com essa mensagem. Uma das perguntas é certo julgar a vida de alguém? E certamente você já ouviu alguém dizer que não, porque somente Deus é que pode julgar a vida das pessoas. Eu não posso julgar a sua vida, você não pode julgar a minha vida. Mas essa pergunta, ela ainda persiste. Nós podemos julgar a vida uns dos outros? E quando você pega aí o versículo 1, não está pegando o slide? O versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. Então, veja esse texto. O contexto nos permite refletir sobre relacionamentos humanos. Está ali no verso 1. Então nós precisamos entender que não tem como você viver no mundo sem julgar a vida do outro. Nós vamos julgar, isso é inevitável. Não tem como. E o que esse texto está tratando é como julgar. Porque o que ele está estabelecendo aqui é que nós temos que ter relacionamentos que visam a mudança do outro. Relacionamentos que querem o crescimento do outro. É um desejo ardente em nossos corações para que o outro mude, para que o outro seja transformado. E quando você passa a julgar alguém, nós estamos abrindo portas para comportamentos, para falar de comportamentos, para discutir coisas quanto ao meu comportamento, quanto ao seu comportamento. E isso implica em apontar erros no outro, mas também implica em corrigir erros na vida do outro. Essa tem que ser a postura de quem tem que julgar. E aí vem o verso 1 e diz: não julgueis. Mas como assim não julgar? Porque parece uma proibição muito clara: não julgue. Só que você tem que entender o contexto dessa proibição. Por que Jesus está dizendo isso? E aí muitos vêm dizer: olha, Jesus está dizendo que não podemos julgar. E complemento com aquele argumento, porque só Deus pode julgar a vida uns dos outros.
Só que Deus não nos proibiu de julgar um ao outro. O ensino do texto é o contrário. O texto vai dizer: com a medida com que julgarmos, seremos julgados. Ou seja, nós temos que julgar sim. Só você tem que atentar que a medida que você usar para julgar será a mesma medida que vão usar contra você ou para você. O que o texto está falando, portanto, é sobre o julgamento hipócrita. É o julgamento leviano. Ele não está proibindo de julgar, mas aquele que faz o julgamento errado, ele está se permitindo sofrer as consequências do julgamento errado que ele faz na vida de outra pessoa. Então Jesus está nos dizendo que temos que ter cuidado quando vamos julgar alguém. Muito cuidado. E existem muitas pessoas que se precipitam no julgar. Eles não pensam no que vão falar. Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Fala de acordo com a impressão que se tem da situação. Tem muitas pessoas que falam sem ter provas. Simplesmente ele vê alguém contando alguma coisa e vai lá e julga e fala. Às vezes ele julga com poucas evidências, mas se acham o direito de a julgar. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nesta noite, vocês já sofreram por causa de falsas acusações. Vocês já sofreram porque pessoas falaram coisas de você que não era verdade, coisas que não eram devidas a seu respeito. E se você for sentimental como eu sou, eu imagino que você é, eu já me magoei muito com isso, com histórias que não são verdadeiras. Qualquer um fica chateado com a calúnia. Então, da mesma forma, é a outra pessoa quando eu falo algo que não é verdade. Quando eu falo algo sobre a vida dela, mas não tem embasamento algum o que eu estou falando. Do mesmo jeito como eu fico chateado, magoado, a outra pessoa também fica. Eu imagino que você, assim como eu, também já foi julgado sem misericórdia. Sabe, a pessoa apontou o dedo sem pena. Ela apontou para você, te acusou. Parecia até que queria a sua destruição. E isso dói. Quando você precisa da misericórdia e o outro aponta o dedo e sentencia você, condena você. Isso é contrário aos princípios do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar. Ele não veio para condenar, apesar que pessoas serão condenadas. Mas a missão de Jesus, em primeiro lugar, é salvar. E a nossa missão não pode ser diferente. Nós não julgamos para condenar, nós julgamos para salvar as pessoas. Então, antes de você falar alguma coisa, certifique-se que isso que você está falando está certo, é o correto, é o que está embasado. Antes de você falar, questione as motivações do seu coração. Por quem é que você está falando? Porque se você não questionar e simplesmente for falando, pode ser que as suas motivações não estejam de acordo com a palavra de Deus. Quando nós julgamos, nós estamos interessados em resgatar uma vida que está no erro. Como é que eu gostaria de ser tratado diante de um erro meu? Eu tenho certeza que eu ia querer ser cuidado, amado, compreendido e ajudado a sair daquela situação. E por que tantas vezes eu faço diferente com as pessoas? Eu não cuido, eu não amo, eu não compreendo e eu não ajudo. Eu simplesmente vou lá e vou sentenciando, criticando. Aí vem Jesus e nos traz a reflexão que com a medida com que eu julgo, eu serei julgado. A medida com que eu aplico na vida dos outros, vão aplicar na minha vida. Se o meu julgamento ele é injusto, eu também vou sofrer a injustiça. Se o meu julgamento é desprovido de amor, eu também não terei um julgamento amoroso. Se o meu julgamento é unicamente para condenar,
é isso que eu vou receber de outras pessoas. E essa lição de Jesus deveria nos causar uma grande preocupação. Como é a forma que julgamos as pessoas? Como é a forma que eu me dirijo às pessoas para falar algo que ela está errada? Então, antes de julgar o outro, olhe primeiro para você. Olhe para si mesmo. Jesus vai dizer isso no texto. É uma loucura apontar o dedo para alguém e você não fazer um autoexame antes com a sua vida. Primeiro, como é que eu gostaria de ser julgado, ser tratado? E da mesma forma eu tenho que tratar alguém. E depois, antes de olhar para você, preciso olhar para a minha vida. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E veja que esse verso apresenta uma hipérbole muito grande, porque ele fala do argueiro no olho. E quem aqui nunca sofreu com um argueiro no olho? Incomoda quando cai aquele cisco no olho. Aí você precisa de uma alma bondosa que venha dar aquele sopro para tirar. Eu acho que você já passou por isso. Você arreganha assim um olho, a pessoa vai, e quando tira é um alívio tão grande. Só que para poder tirar o cisco, o argueiro do olho da outra pessoa, Jesus diz que primeiro tem que olhar para aquele que está no seu olho, porque muitas vezes tem uma trave no próprio olho. E quando ele fala de uma trave, ou de argueiro, ou de cisco, está falando de pecado. O cisco no olho do outro, o argueiro no olho do outro, é o pecado que ele tem. E muitas vezes eu estou ali, querendo tirar o argueiro, querendo tirar o cisco, mas tem uma trave no meu olho. E o texto está falando de pecado. Ou seja, tem um pecado enorme na minha vida, mas eu estou olhando para o pequeno pecado que há na vida do outro. Então, antes de tirar o cisco, o argueiro que está no olho de outra pessoa, que é o pecado, olhe se não tem antes uma trave no seu, um pecado maior ainda, porque é assim que tem que ter. Não existe esse negócio no reino de Deus, de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As coisas não funcionam assim na lógica de Deus. Existem muitas pessoas com bons conselhos, existem muitas pessoas bem intencionadas para ajudar, mas elas têm uma vida muito errada. São pessoas erradas, mas que têm bons conselhos. E quem é assim não serve para servir a Deus. Não adianta você ter bons conselhos, mas a sua vida ser tão errada, às vezes até pior do que a vida da pessoa que você quer corrigir. Primeiro tem que tirar a trave que está no seu olho. E perceba que o verso 3 ele faz uma pergunta: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Isso é uma pergunta. Por que tu só vê o defeito na vida dos outros? E antes não olha para o defeito que é na tua vida, para o tamanho do teu pecado. Porque de nada vale querer tirar o argueiro, o cisco do olho do outro, se você faz do mesmo jeito, ou até pior. A nossa missão é exortar a vida das pessoas, ensiná-las a obedecer a Deus, ensiná-las o caminho certo. E eu tenho certeza que é muito satisfatório para todos nós quando você aconselha, você mostra o erro de alguém e essa pessoa muda, ela se corrige. Você fica muito feliz com isso. Mas a pergunta é: você que faz isso, antes já corrigiu a sua vida?
Você que vai lá tirar o cisco do olho do irmão, você já tirou a trave que está no seu. E aí vem o verso 4, onde nós temos outra pergunta. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Porque se tem uma trave no meu, não tem como eu tirar o cisco do olho do outro. Não tem como viver uma vida errada e querer corrigir os outros. Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus chama as pessoas que se comportam assim de hipócritas, fingidas. Jesus está dizendo: eu não aceito serviços de hipócrita. Eu não aceito o serviço de quem é fingido, de quem fica corrigindo a vida dos outros, mas não corrige os próprios passos, de quem fica apontando para os outros, mas não aponta antes para si mesmo. Esse serviço não me interessa. Isso aí é hipocrisia. Jesus está dizendo. E como já foi dito, não tem como viver uma vida sem julgar. Aliás, nós devemos julgar. Servir a Deus implica em julgar o mundo, implica em julgar os erros do mundo, das pessoas que estão no mundo. E quem se nega a julgar está se negando a servir a Deus. Aí tem uns: não, mas eu não vou julgar para eu não ser julgado. Vai ser julgado do mesmo jeito, porque vai ser julgado por Deus, porque não serviu a Ele. Só que antes de julgar os outros, eu preciso primeiro corrigir a minha vida. Aí vem o verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vocês estão entendendo que esse verso responde à pergunta inicial, se podemos ou não julgar a vida das pessoas? E o verso está dizendo que sim, nós podemos. Mas primeiro, olha o que o verso diz: tira a trave que está no teu olho. Em nenhum momento o texto diz que nós não podemos julgar. O que não podemos é o julgamento hipócrita. Mas quando você tira a trave do teu, você pode sim, você deve sim julgar o outro. Só que vamos com calma aqui. Tira primeiro a trave do teu, lembrando que esse argueiro simboliza o pecado. Então, quando a pessoa está resolvida diante de Deus, ela tirou todos os embaraços do seu caminho, todos os pecados que a atrapalhava, então ela vai poder olhar para outra pessoa e tentar ajudar a pessoa também. Só que esse julgamento ele vai depender das intenções do coração. Não é porque você pode julgar que você vai julgar. Você tem que saber por que é que você está julgando, por que é que você está apontando isso na vida da pessoa. Porque todo julgar tem que estar embasado no amor, é no desejo de ver a vida da outra pessoa restaurada. Jamais, jamais, jamais da nossa parte é querer condenar alguém, é tirar o argueiro do olho do irmão, aquilo que está fazendo com que o irmão fique no pecado. Nós queremos sentenciar o pecado, mas ajudar o pecador a não viver mais daquela forma. Cisco no olho é ruim. E quem ama o seu próximo, quem ama o seu irmão, não vai ver a pessoa com cisco no olho, sofrendo, porque o pecado traz sofrimento. A analogia de Jesus é fantástica, porque você já teve um cisco no olho e se incomoda muito. E como é que eu vejo uma pessoa se acabando com um cisco no olho, o olho lacrimejando, doendo, e eu não faço nada? Não é problema meu, o olho é dela. Ela que sopra e o vento vai e tira do próprio olho, é assim? Não, é você que vai soprar no olho dela, é você que vai ajudar para que esse pecado saia da vida dela. E uma coisa interessante, está implícito isso no texto: não tem como você tirar o cisco do olho de alguém de longe. Está aqui a Aparecida, está com cisco, eu daqui a Aparecida, vou soprar, vai até aí. Foi? Foi não? Vou soprar mais forte. Foi? Não, eu tenho que me aproximar, eu tenho que chegar pertinho dela,
para poder usar ali o sopro ou qualquer outra técnica que você tem aí para tirar esse cisco. Porque não se tira cisco de longe, você tem que estar perto da pessoa. Aliás, se você já teve a oportunidade de tirar o cisco, falando do cisco literal, do olho de alguém, dependendo da pessoa, você tem que acalmá-la, que ela fica agoniada, em desespero. O olho começa a doer, lacrimejar, e você, calma, quieto. Ou você usa da técnica da brutalidade. Fica quieto, menino. Calma. Porque é isso. Às vezes a pessoa está tão machucada com o pecado dela. Acalma. Vamos resolver isso. E aplica o método necessário para tirar aquilo. É assim que se faz com o cisco chamado pecado. E você sabe que tirar uma trave do próprio olho não é fácil. Tirar um cisco do próprio olho não é uma coisa simples de se fazer. E nós estamos falando de pecado. E o pecado é viciante. O pecado vicia. Só que o pecado desagrada a Deus. E por outro lado vai agradar a nossa carne. E é aquilo que Paulo disse: a carne milita contra o espírito. Então eu sei que é difícil tirar um cisco do próprio olho. Da mesma forma é difícil tirar do olho de outra pessoa. Isso nos leva a pensar que eu preciso me humanizar. Que não é fácil a outra pessoa se livrar do cisco do olho dela. Assim como foi difícil se livrar do meu próprio olho. Então por que a pessoa é tão dura com o outro? Se com você foi do mesmo jeito. Difícil tirar isso da sua vida. Ninguém deixa o pecado de um dia para o outro, seria bom. Eu lembro que quando eu me converti, alguns pecados demoraram um bocado de tempo para sair. Uma coisa que eu deixei de imediato, eu falava muito palavrão, eu me converti, morreu ali. Isso eu consegui de imediato. Outras coisas levou tempo. E outras coisas eu estou lutando até hoje. E vou lutar até o fim. Tirar o cisco do olho é complicado. É na minha vida e é na sua vida. Agora quando é na vida do outro eu vou lá com muita dureza. Vamos tirar esse cisco do olho. Pai, tu está gostando de ficar com esse cisco? Tomara que sofra. Como é difícil na minha vida, é difícil na vida do outro. Eu não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça do outro, do pecador. Bichinho, está no pecado, que pena. Não é isso. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. A questão aqui não é essa. A questão é você não ser um cristão desalmado. Um cristão sem misericórdia. Que trata o pecado do outro com tanta dureza. Mas quando foi na sua vez, você gostou da misericórdia. O outro está em pecado, não tem que alisar a cabecinha do outro. Mas também você não tem que condenar, porque quem vai condená-lo é Deus, não é você. E coloque na sua cabeça, assim como foi difícil para você vencer os seus vícios, é difícil para o outro, é difícil para mim, é difícil para qualquer um. E tudo o que você queria, o que eu queria, era uma palavra de ânimo. É alguém que estendesse a mão e diga: vem cá, eu te ajudo a sair dessa. É o mínimo que você tem que fazer pela vida de outra pessoa. Versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Preste atenção. Primeiro, não tem como viver no mundo sem julgar. Você vai julgar. A Bíblia não proíbe que você julgue. O que ela proíbe é o julgamento hipócrita. É quando existem pecados na minha vida. E pecador, todos somos. Eu sou e você. Mas é aquele pecado que eu me apego e não quero largar. Uma coisa é você pecar, todo dia até, e lutar contra isso, e não aceitar isso na sua vida. Outra coisa é você saber que é pecado e que é errado e não vai largar. Vou fazer e pronto. Então, quando eu sei que existem coisas erradas na minha vida e eu não estou lutando para tirar isso da minha vida, e vou lá e aponto o pecado do outro, isso é hipocrisia, Jesus diz. Esse julgar não é bom. Esse julgar traz consequência.
Mas que você pode julgar, você pode, você deve julgar, porque essa é uma das formas de ajudar alguém a sair do erro. É quando você chega, senta aqui, fulano, e aponta com amor, aponta com misericórdia, mas aponta, não alisa a cabeça, aponta, você está errado, você está errada, por isso e por aquilo outro. E aí você tenta ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te tirar dessa. E às vezes você resgata a pessoa. Mas aí vem o verso 6. Porque tem pessoas que não querem ouvir nada. Tem pessoas na igreja, inclusive, que você vai aconselhar, ela não quer ouvir, porque ela acha que está certa, ela acha que está correta. E quando eu digo na igreja, não é só na nossa, é todas as igrejas. Não estou falando da nossa específica, todas as igrejas. Existem pessoas assim. Pessoas que até cantam na igreja, tocam na igreja, pregam na igreja, faz qualquer coisa dentro da igreja, mas é assim. Quando ele vai apontar o dedo para um erro, não aceita. Não aceita ser acusada numa coisa. São pessoas que estão sempre armadas. Quando você diz, ela vai te acusar também. Irmãos, eu estou vendo isso. Olha, mas quem é você? E vai lá buscar alguma coisa na tua vida, no teu passado. E às vezes já tem uma coisa resolvida na sua vida. Você pecou lá atrás, resolvido, uma pessoa vai lá e te acusa de uma coisa que já foi perdoada. Porque ela não quer ficar por baixo. Irmão, eu errei mesmo, mas enfim. E aí eu lembro de um pastor, que isso tem 20 anos, mais ou menos. E ele caiu no adultério. Caiu no adultério com a secretária dele. E isso foi uma bomba no mundo evangélico. Aí, muitos anos depois, eu conversava com outro irmão e eu citei uma pregação desse pastor. Eu me disse, a pregação é boa, mas aquele pastor, viu? Depois que caiu no adultério, eu disse, mas o que foi? Porque até onde eu sei, ele foi lá em público pedir perdão para a esposa, perdão para os filhos, perdão para a igreja, perdão para todo mundo. A gente vai ficar sentenciando o cara até quando? É um povo sem misericórdia. Quando a pessoa erra, vai levar até o fim. O mundo faz isso. O mundo te acusa até o fim. O cristão não pode fazer isso. Mas existe gente, quando é acusada, para não ficar por baixo, vai buscar uma coisa no seu passado para te acusar também. Aí vem Jesus e diz: não deis aos cães as coisas santas. Ele está dizendo isso. Não dei pérolas aos porcos. Mas Jesus não está falando de cachorro, também não está falando de porco, ele está falando de gente. Talvez ele esteja chamando alguns de cachorro ou de porco, sei lá. Mas a lição não é para cachorro, também não é para porco. E aí você precisa lembrar, no Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais no altar do Senhor. Aí parte daquela carne ia para o sacerdote, a sobra ia para o sacerdote, e a sobra da sobra, que o sacerdote não ia querer, não podia ser dada a outra pessoa, e também não podia ser dada aos cães. Por quê? Porque um cachorro não ia reconhecer o valor daquela carne que fez parte do sacrifício lá no altar do Senhor. Um cachorro ia comer de qualquer jeito, como se fosse uma carne qualquer. Aí Jesus também diz: não dei pérolas aos porcos. E era comum, quem criava porco, dar ervilha para o porco comer. Aí Jesus faz essa analogia: ó, tem ervilha que o porco come. Se tu jogar pérola, ele não vai dizer: ó, isso aqui é pérola, que coisa valiosa. Ele vai comer como se fosse ervilha, porque porco não valoriza pérola. Então o que Jesus está dizendo é que você não vai pegar aquilo que é santo e dar para um cão que não valoriza, ou dar uma pérola para um porco que não valoriza. É isso. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 6. Tem pessoas soberbas que não aceitam que estão erradas. E eu não estou jogando praga, nem posso fazer isso, mas elas vão pagar por isso diante de Deus. Não tem aquele papo que a gente gosta, não vai pelo amor, vai pela dor? Tomara que pelo menos pela dor ela vá.
Mas quem resiste? Porque tem uns que resistem, inclusive, a isso. É na dor, é sofrendo e não vai. Um dia ela vai se dobrar diante de Deus. Só que um dia, esse dia é no dia do julgamento final. E aí vai ser tarde demais, porque ela vai se dobrar, mas vai ser condenada. Melhor se dobrar agora. Não ficar esperando para o último dia para se dobrar em condenação. Então, quando uma pessoa, você repreende, você mostra, você abre a Bíblia, você exorta, chama uma pessoa, vai com ela, e ela não quer, Jesus, então para de falar, para de ir lá, para de insistir, para de dar aos cães as coisas santas e pérolas a porcos. Entendeu agora? Jesus chamando de cachorro e de porco. Porque tem pessoas que são incorrigíveis na igreja. Se for só lá fora, está na igreja, ouve o evangelho, ouve a palavra, mas não muda. Nós temos a missão de tentar tirar o cisco do olho do outro, então você tem que julgar. Mas aquele que não aceita que tira o cisco dele, deixa. Se ela quer viver como um cão, então que viva como um cão. Quer viver como um porco, viva como um porco. E Jesus diz: para de insistir com essas pessoas, porque os seus esforços já foram registrados diante de Deus. Olha o que diz Provérbios: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. Então repreende o justo, repreende o sábio. Pode julgar o sábio, e ele vai dizer: obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por essa palavra. Eu sei que estou errado, estava precisando disso, muito obrigado, ora por mim. E vão se abraçar, e ele cresce e você cresce. Mas quando você exorta um escarnecedor, e ele não aceita, ele não quer, e você já falou uma vez, duas, três, e não quer, para, porque essa pessoa vai te odiar, essa pessoa vai ficar falando mal de você, ela vai te criticar, te condenar, e esse esforço a mais não vai valer de nada. Então para de pegar as coisas santas e ficar dando a porcos, a cães. Vai cuidar de quem quer ser cuidado. Vai atrás de outras pessoas que precisam de sua ajuda, e quem não quer sua ajuda, entrega a Deus. E como tem pessoas assim? O que tem de maridos assim? Esposas assim, tolos e tolas, pais que são assim, que não aceitam repreensão, filhos que é o pai falando e não escuta o que o pai diz, o que a mãe diz, que não aceita, pastores assim, que você vai mostrar, e só porque ele é o pastor e a pessoa é a ovelha, não aceita a repreensão. O que tem de gente tola nesse mundo, que não aceita ser julgado, que não aceita que seja apontado o seu erro. É o cisco no olho, está ali, está todo mundo vendo, mas não muda. É o casamento afundando, aí a esposa fica lutando, orando, mostrando, muda, e não muda. É o casamento afundando, e a esposa no erro, e todo mundo mostrando, e ela não muda. Aí quando já não tem mais jeito, quando a coisa já desandou, aí vai correr atrás do pastor, vai correr atrás dos irmãos da igreja, da família, porque não quer perder o casamento. Às vezes ainda dá tempo, mas tem uns que não dá mais, porque todo mundo mostrou, todo mundo tentou ajudar e não quis. E tem gente que é assim, não só no casamento, mas em tudo. Quando tudo se revela perdido, aí que vai buscar ajuda. E aí eu lembro de um parente, trabalhava numa grande empresa, ganhava muito bem, curtia muito, bebia muito, fazia um monte de coisa. A família ia repreender: não faz isso, cara, eu sei que tu ganha bem, tem muito dinheiro, mas não faz isso, está estragando tua vida. E eu presenciei ele dizendo, não para mim, mas para outra pessoa: eu bebo com teu dinheiro?
É tu que paga minhas contas? Não sou eu. Então não se meta na minha vida. Irrepreensível. Perdeu tudo na vida. Tudo. Perdeu o emprego, perdeu a família. Hoje vive falando de Jesus. Está aí falando de Jesus para todo qualquer lugar. Você vai lá nas redes sociais, está falando de Jesus. Mas perdeu tudo e até aqui não reconstruiu a vida. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, que não seja você esse que alguém vem exortar, que alguém vem julgar, e você é teimoso como uma mula e fica insistindo que não está errado e até apontando erro no outro. Nossa missão é ajudar uns aos outros, e nisso nós temos que julgar que a vida do irmão ou da irmã está errada por isso ou por aquilo outro. Mas não é julgar sem ter provas, não é julgar sem ter embasamento, não é julgar para condenar, não é julgar para jogar na cara, é julgar para ajudar a pessoa a sair daquela situação. E para finalizarmos, a pergunta é: antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão, o argueiro do olho do irmão, já tirou a trave que está no teu? Porque se você não fez isso, tira o quanto antes. Porque julgar você vai ter que julgar. Se não fizer isso, você está desobedecendo a Deus. Mas antes, tira a trave que está no seu olho. Se você já lutou muito por alguém e essa pessoa não quer mudar, para de dar aos cães as coisas santas. Para de dar pérolas a porcos. Deixa ele com Deus. Uma hora Deus pega ele e ele vai sofrer as consequências. Agora, será que tem hoje à noite aqui aqueles que estão se comportando como cães, como porcos, que vai alguém exortar, mostrar o erro, é o pai, a mãe, é um amigo, marido, esposa, alguém, o Papa, Deus, quem for, vai mostrar, e você não aceita que está errado? Cuidado, uma hora para de vir palavra para você, uma hora para de vir exortação, aí Deus deixa você fazer o que quiser da sua vida, mas você vai quebrar a cara, isso é fato. A boa notícia é que Deus transforma cães e porcos em ovelhas. E se tem alguém aqui que está se comportando como cão ou como porco, que escuta a exortação e não quer mudar, hoje é noite de você ser transformado em ovelha, aceitar a repreensão, agradecer, porque é Deus falando com você, e mudar de vida. Fique de pé. Esse texto é importantíssimo para a vida da igreja. Eu comecei falando isso para você. Porque não tem como viver no mundo e não julgar pessoas. Não tem. Se você está em sociedade, você vai ter que apontar erros dos outros. Não há nenhum pecado em fazer isso. O que não pode é o julgamento hipócrita. É você tão errado quanto e fazer isso com a vida dos outros. Antes de falar de alguém, olha para a tua vida. Olhou, tirou a trave, você pode julgar. Mas antes de julgar, veja se o seu julgamento é em amor. É porque você quer a mudança do outro. Não é só para apontar o dedo e condenar. E depois que você já fez tudo o que você podia com o outro, se o outro não quer, deixa para lá. Entrega a Deus. Ele está vivendo como cão e porco. Deixa para lá. E muito cuidado para que você não seja o cão ou o porco que não escuta ninguém, que não dá ouvidos a ninguém. Pai de amor, Deus de poder, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos exortou nesta noite. E que temos a missão de julgar uns aos outros, Senhor, mas fazer isso da forma certa, bíblica, correta. Tirar antes a trave do próprio olho e entender que o nosso julgar em tirar o cisco do olho do irmão é para ajudá-lo a sair do pecado. É para vê-lo bem, restaurado, nunca para condenar, mas para salvar. É verdade, Senhor, que existem pessoas que não querem ser corrigidas, não aceitam acusações. E se tem pessoas aqui assim, nesta noite, que o Senhor quebre toda a dureza do coração,
Que o Senhor tire tudo aquilo que não convém, que haja arrependimento. Se tem alguém aqui vivendo como cão, vivendo como porco, que haja mudança e se transforme em ovelha nesta noite. Que saibamos aceitar a repreensão, Senhor, e sermos transformados em Ti. E que essa igreja tenha sabedoria para julgar a vida uns dos outros, e que ninguém seja omisso na vida do outro. Faz essa obra, meu Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.